início, no Éden, nós tivemos problemas com a base essencial de Cristo, que é o quê? O arrependimento e a desobediência. Adão foi contra uma ordem de Deus, comeu o fruto, não se arrepende da desobediência e tem um comportamento que indica que ele não se arrependeu. Que é o quê? Ele transfere a culpa para Eva. O verdadeiro arrependimento, entenda bem, ele sempre vai assumir. O comportamento de quem está arrependido. Porque você assumir não é um comportamento. Você assumir o erro e se arrepender não é um comportamento. O arrependimento gera um comportamento. De quê? Assumir. Ah, pastora, que besteira, hein? Tá falando heresia. Eu te provo. Davi foi o cara mais sanguinário, o que mais errou, o que mais fez porcaria na vida, acho que na Bíblia toda. Mas qual era a diferença de Davi para ele ser considerado por Deus um homem segundo o coração de Deus? O arrependimento e ele assumiu os B.O.s dele. Ele não transferia o erro dele para ninguém. Ele assumia e diante de Deus, ele confessava e se arrependia. Se arrependia e confessava. Caim não se arrepende da desobediência também. Qual foi o comportamento de Caim que me indicou isso? Ele matou o irmão. Aí Deus fez com ele como fez com Adão. Com Adão, Deus fez o quê? Ei, Adão. Oi, Senhor, estou com vergonha porque eu estou nu. Mas por que você sabe que você está nu? Você comeu o fruto? Deus fez essa pergunta. Com o objetivo do quê? De Adão falar, poxa Deus, comi. Com Caim não foi diferente. Caim, cadê seu irmão? Com o objetivo de Deus, de Caim falar o quê? Senhor, o Senhor me avisou ontem, anteontem, que eu tá virado e enciumado por causa da minha oferta, porque o Senhor gostou mais da oferta dele do que da minha. Só que eu fiquei muito irado e eu matei meu irmão. Eu não consegui. Deus estava esperando isso. Caim fez o quê? Deu uma resposta atravessada em Deus. Eu sei lá, cadê meu irmão? E eu lá dou conta da vida dele? E aí, Caim abre mão o quê? De se arrepender e confessar. Lameque. Quem é esse cara, pastora? Lameque era, como é? Tataravô é o quê? Tataraneto. Tataraneto de Caim. Certa? Hã? Não, tataraneto. O Caim que era tataravô de Lameque.
Calma aí. Tá. Lameque tinha 2 mulheres. Um dia, ele chegou em casa e falou assim, é o seguinte, eu matei 2 homens. E se Deus, por quê? Porque Caim, quando matou Abel, Deus deu uma condenação para ele. Olha, você vai ser fugitivo, eu não vou estar mais com você, e você é um vagabundo a partir de hoje. Pode olhar na Bíblia, está escrito. Aí ele fala, então eu sou vagabundo? Eu não vou ter mais a face do Senhor? Então qualquer um pode me matar? Ele, não. Quem te matar, está amaldiçoado 7 vezes. Aí Lameque lembrou disso de Caim e falou o quê? Eu matei 2 homens. Se com Caim a maldição foi 7 vezes, comigo será 70 vezes 7. Piorou a situação da maldição da geração. Um adendo, Caim era filho primogênito de Adão. Se você for ver, Caim saiu porque eles eram gêmeos, Caim saiu primeiro, depois Abel saiu. Ou seja, amaldiçoou 70 vezes 7 vezes a geração primogênita de Adão. Nós vamos ficar nesses 3 exemplos, por quê? Porque senão a gente vai se estender muito e o que é bom está vindo mais para frente. Então, Adão, ele teve a oportunidade de expressar seu arrependimento, confessando, não fez. Seguiu um modelo, ele não fez. Caim teve a oportunidade de fazer diferente de Adão e reconhecer, mas também não fez. Fez o quê? Replicou o exemplo do pai, Adão. Lameque teve a oportunidade, porque ele estava consciente de que Caim tinha sido amaldiçoado 7 vezes. Mesmo assim, fez o quê? Copiou o modelo do tataravô e do tataravô. E não fez. Pior, Caim abriu a temporada de vamos ser violento. Porque Adão caiu, mas Adão comeu fruto, foi desobediência. Caim, além da desobediência, porque Deus tinha avisado para ele, ele abre a temporada de violência. Ele, mata o irmão. E mata o irmão de tal forma que quando Deus foi abordar ele, o que aconteceu? Ele não confessou, falou, eu sei lá do meu irmão. Deus falou o quê? O sangue do teu irmão clama a mim. Na terra. E Lameque fez o quê? Violência de novo. Matou 2. E teve a maldição de quê? 70 vezes 7. Em Levítico, tem algo bem peculiar registrado quando se trata de oferta de sacrifício. Quando o sacerdote entregava a oferta de um animal em prol da liberação dos pecados do povo. Fala assim, em Levítico 4, 5 e 6. E o sacerdote que é ungido tomará o sangue do novilho e o trará ao tabernáculo da congregação. E o sacerdote molhará o dedo no sangue e aspergirá do sangue
7 vezes no véu perante o Senhor. Vocês conseguem pegar alguma coisa com esse versículo? Caim, 7 vezes amaldiçoado. A oferta de redenção que tinha que entregar no Velho Testamento, tinha que aspergir o sangue o quê? O sangue de Abel clamando, o sacerdote tinha que, 7 vezes, para calar o clamor do sangue de Abel, por causa do pecado de Caim. Porque desde aí, um sacrifício definitivo já estava no plano de Deus. Um cordeiro ia ser oferecido para definitivamente o povo ser perdoado e a maldição ser quebrada. Bora lá. No episódio de Caim, Gênesis 4:10, diz assim, isso aqui eu quero ler para vocês terem base bíblica e ver que eu não estou falando besteira. Gênesis 4:10, anota aí. E Deus disse para Caim, quando ele perguntou, cadê o irmão dele? Ele falou, eu sei lá do meu irmão. E Deus disse, o que tu fizestes? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Eu quero dizer o seguinte, que desde o início, com a maldade incontrolada do coração do homem e a falta do arrependimento, o sangue de um inocente clama. Essas 7 salpicadas no véu era para isso. Era para calar o clamor desse sangue inocente. Vocês estão vendo como o arrependimento é algo... Eu não tenho palavra em português para dizer a grandeza do que é o arrependimento. O cara mais sanguinário que teve foi Davi. Ele foi quem mais derramou sangue inocente nessa terra. E ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependia, assumia e confessava diante de Deus. E aí, quando a gente chega em Mateus... Opa, tá dando negócio aqui. Quando a gente chega em Mateus, o sacrifício definitivo manda o recado. Tá lá a galera no estudo do discipulado. E aí Jesus começa a pregar sobre perdão. Em Mateus 18, Jesus começa. A partir do 15. Além disso, se teu irmão, vou repetir, se teu irmão pecar contra ti, ou seja, teu irmão pecar contra ti, vai e dize-lhe a tua culpa. Entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, ele não ouvir, então leva contigo mais 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas cada palavra seja confirmada. Se ele recusar ouvi-lo, dize-o à igreja. Mas se recusar ouvir a igreja, seja ele para ti como um homem gentil ou publicano. Ou seja,
um mal maléfico. Então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Pedro sabia da maldição de Moisés, certo? A maldição de Caim, certo? Jesus lhe disse: eu não digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Cara, a Bíblia é muito perfeita. Deus é muito intencional. Vocês estão notando? Jesus era a personificação do Cordeiro. Era a redenção. Era o plano definitivo da redenção. Lameque era da geração de Caim. Ele era da geração da primogenitura do homem caído. Cara, e aí ele vira para Pedro e fala assim: não, meu filho, 7 vezes não, porque essa é a maldição só de Caim. É 70 vezes 7, para aniquilar a maldição da geração inteira do homem caído. Cara, olha, sinceramente, a gente perde tempo não perdoando as pessoas e não pedindo perdão para elas. Só que para isso acontecer, definitivamente tem que haver o fruto do arrependimento. Sem o arrependimento, não há perdão, a não ser que seja um perdão meu do William. O William pecou contra mim, eu vou lá falar com ele, e aí eu libero o perdão na vida dele, eu não preciso me arrepender de nada. Mas aqui mesmo fala em Mateus 18 que o quê? Eu vou falar da minha culpa com o William. Por quê? Porque para o William ter pecado comigo, subentende-se que eu fiz alguma coisa que eu não estou sabendo. Que pode ser? Pode. O que foi, William? Não sei o que, eu fiquei chateado com isso, com aquilo, que aquilo outro, e parará e tal, e inflamado. Eu não estou nem sabendo muitas vezes. Poxa, cara, me perdoa. Eu não fiz isso propositalmente. Eu lembro bem que o Bruno é a melhor pessoa do mundo, sempre foi. Só que ele tinha uma dificuldade tenebrosa de pedir perdão. E Deus fez eu pedir perdão várias vezes para o Bruno. Eu tendo toda a razão do mundo para ensinar a respeito de perdão para ele. Porque todas as vezes que eu pedia perdão para ele, ele ficava extremamente constrangido. E é onde fala a palavra, aí você ganha seu irmão. Mas vamos lá. Vocês ainda lembram de Mateus 18, né? Porque eu vou parafrasear agora o que Jesus falou para Pedro. Jesus falou para Pedro o seguinte: Pedro, o arrependimento gera o comportamento que demonstra o perdão. Se alguém ou o seu irmão pecar contra ti, preste atenção, Pedro. É o teu irmão pecar contra ti. Não é você pecar contra o teu irmão. É teu irmão pecar contra ti. Você vai até ele. Você vai procurar ele para se consertar com ele. Oi? Sim. Mas aqui é o seu irmão pecar contra ti.
E aí você vai, explana, conversa e pede perdão. Por quê? Porque lá no texto fala: disse-lhe a sua culpa entre ti e ele. E resolve se conserta. Se não der certo, para que Deus alcance o coração de quem pecou contra você e se acha no direito ainda de ficar chateado, chama 2 testemunhas. Porque eu já ensinei para vocês que o testemunho verdadeiro não é aquele que eu dou de mim mesmo, mas aquele que as pessoas dão de mim. Então chama as testemunhas para que seja testemunho do teu coração. Mas se mesmo assim o orgulho do seu irmão aumentou porque ele acha que você foi atrás dele porque você tem culpa no cartório mesmo, e não porque está apenas querendo resolver uma situação e me chamando para resolver essa situação, chama teu pastor. Chama teu pastor, que é aquele que eu estabeleci como guia da minha casa e que dá a direção ali naquele lugar. Saiba, para que ele saiba que seu coração é puro diante de mim porque quer resolver. E se mesmo assim o coração do seu irmão não sair a maldade, exponha para a igreja. E se mesmo expondo para a igreja, e a igreja falando com ele, ele acha que todo mundo está errado, mas ele que está certo, é porque infelizmente ele não permitiu que eu alcançasse o coração dele. E ele infelizmente continuará agindo e pecando contra os outros na maldade como um homem maligno, que não se permite ser transformado. Mas o importante é que você fez a sua parte e está tudo bem, porque cada um dá cabo da sua própria vida. E aí, tendo Jesus explicado isso tudo para Pedro, a respeito do perdão, Pedro lança uma pergunta para Jesus, que é onde eu falei que o sacrifício definitivo falou: não, Pedro, 7 vezes? Não. 70 vezes 7. São 70 vezes 7 vezes no dia que você tem que perdoar teu irmão. E não 7 vezes. E aí, lá em Isaías 53, olha o que Isaías profetizou a respeito do Messias, a respeito de Jesus. Isaías 53, a partir do verso 4 fala assim: certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Aqui nesse verso, expressa a maldição master de 70 vezes 7, que Lameque matou 2 pessoas por conta das suas feridas e o seu sofrimento, que nós lemos lá em Gênesis 4:23. No verso 5, Isaías fala: porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo da nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. O plano da redenção e da salvação, da condenação que tinha acontecido na vida de Adão e da geração de Caim e de Lameque, foi violento. E foi violento, assim como Caim e Lameque. Foi doloroso. E aí a minha pergunta para você é: quem a gente acha que é no jogo do bicho para que nós sejamos uma fonte de cura para alguém sem sentir dores,
se o Redentor definitivo sentiu as piores dores para que eu e você estivesse aqui agora. Ei, a sua dor superada, ressuscitada ao terceiro dia, vai ser cura para alguém. No verso 6 fala, Isaías continua: todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. A nossa desobediência nos faz sermos pessoas sem temor. Os autossuficientes que não entram no curso dos planos de Deus, mas têm seus próprios planos traçados. E sendo nosso próprio plano, nós matamos milhares de pessoas, porque quando o plano é nosso, não há misericórdia para ninguém. O que importa é o meu plano. Você, cada um com seus problemas, meu amigo. Jesus não foi assim. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo ele não abriu a boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores está. Assim ele não abriu a sua boca. Ei, Jesus era o único que nunca teve pecado e não falou nada. Passou a dor, não falou nada. Por quê? Porque ele sabia que era um plano de Deus. Sentiu dor, mas não falou nada. Por quê? Porque ele sabia que estava diante do plano de Deus. Ele estava no centro da vontade de Deus, para uma missão, para eu e você. Pecador, imundo, podre, maligno. Porque nós somos dessa geração de Adão, de Caim e de Lameque. Por causa de mim e de você. Ele não falou nada, suportou as dores e hoje nós estamos aqui. E se arrepender é tão difícil? E eu já vou para o verso 12. Portanto, eu dividirei para ele uma porção com Deus, e ele dividirá o despojo com o forte. Porque ele tem derramado a sua alma até a morte. E ele foi contado com os transgressores, e ele carrega o pecado de muitos. E fez intercessão pelos transgressores. Esse é o sacrifício vivo, definitivo, chamado Jesus. E ele se entregou por causa de pessoas como nós. Ele aceitou a missão de redenção de um povo com coração mau, violento, derramador de sangue, amaldiçoado desde a primeira geração, desobediente, impuro, orgulhoso. A gente não era diamante não, gente. Agora você quer ter a maldição de Adão, Caim e Lameque aniquilada?
se arrependa. Se arrependa. Confesse. Assuma. Se a gente tiver que dar um nome para um ano, igual tem em muitas igrejas, o ano do The Books on the Table. Pois eu digo que na Real Amor, o nome do ano é arrependimento e perdão. Porque envolve todos, não só alguns. Se nós queremos que a nossa vida seja abençoada e que a maldição bata em retirada, se arrependa. Perdoe. Peça perdão. Se conserte com seu irmão. Não espere a ele que fez comigo. Ei! Desobediência. A palavra diz que quem pecar contra mim, eu vou lá e converso. Ninguém, hora nenhuma está falando que quem é que pecou tem que vir até quem sofreu a injustiça do pecado. Por quê? Porque Deus já sabia da maldade do nosso coração. E só consegue fazer isso quem tem o Espírito Santo vivo dentro de si, para transformar e aniquilar todo o orgulho, toda a maldade. Ah, pastora, mas o Espírito Santo tem uma função: convencedor. Quem vai arrumar a bagunça da tua casa é você. Quem vai limpar a sujeira da minha casa sou eu. Como? Eu saio daqui e vou lá. Ou se eu estiver do lado de lá, eu que saí daqui e fui lá, me constrange, de forma que o Espírito de Deus atinge o meu orgulho e aquilo se desfacela. E eu aprendo. Quando Deus estabeleceu a consequência do pecado violento de Caim, a palavra diz bem assim: e Caim saiu da presença do Senhor e foi para a terra de Nod, que também pode ser chamada de Nimrod. Sabe o que significa Nod ou Nimrod? Fuga. Quantos de nós não se arrepende e vai para Nimrod e arruma um plano de fuga? E eu não estou falando de desviado, não. Você sabe por quê? Porque aqui diz assim, mais para trás, fala bem assim, que Caim virou para Deus e falou assim: esse castigo é muito para mim. Ele está além das minhas forças. E quantos de nós, o Espírito de Deus já não está mais, por causa do orgulho, por causa da malignidade, por causa da maldade, por causa da inveja, por causa da autossuficiência. Ah, eu consigo. Não, eu não preciso não. Não, eu não preciso andar com ninguém não. Não, eu não preciso de palavra de ninguém não, porque Deus fala comigo. Ei, o Senhor
Para Ele é primordial a comunhão entre os santos, exatamente por isso, porque Ele gosta de troca. Troca. Deus não precisa da gente para nada, mas Ele gosta de quê? De troca. Um novo mandamento vos dou, que você ame teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque quando a gente ama, a probabilidade de você ferir, de você matar, de você fazer mal é mínima. Por quê? Por causa da troca. Quando que nós vamos entender isso? Que nós não somos autossuficientes. Eu dependo só de Deus. Não! Deus fez os seres humanos para troca. Nós somos dependentes uns dos outros, para o cuidado uns com os outros. Mas o orgulho não deixa. Mas a autossuficiência não deixa. Mas a inveja não deixa. E aí você fica o quê? Isolado. Ainda reclama. O fulano não viu. Eu conheço na Bíblia uma pessoa assim, que estava dentro de uma missão, era o elemento fundamental da missão, só que ele era forte e autossuficiente, se achava. Foi desobediente a todos os requisitos que ele tinha para não fazer. Ele fez. Um certo dia, ele bam do negócio, bota para quebrar. Se ferrou. E o mais triste foi o quê? É o que a Bíblia diz. E o Espírito de Deus já não estava mais dentro dele. Ele não percebeu. O que eu quero falar com isso? Que quando a gente não se arrepende, quando nós estamos cheios e inundados de ira, de autossuficiência, de orgulho, da malignidade, a gente não dá lugar para Deus. Deus, a gente tira, a gente faz como Caim, a gente sai fora da presença de Deus sem perceber, arruma uma fuga que é o nosso próprio plano. E aí quando a gente vai precisar de Deus, do poder de Deus, é que você percebe o quê? Que Deus já não está mais dentro de você. Por quê? Porque não gerou arrependimento. Cara, é triste. Eu tenho vontade de chorar, de verdade. E hoje é a oportunidade de você rever a tua vida. Porque eu revi a minha. Que ponto que você está aqui dessa palavra? Eu, como a sua pastora, eu oro a Deus para que você seja esse
que o Espírito de Deus está dentro e convence ao arrependimento. Mas nem sempre é assim, né? Existem uns casos, uns quartos, onde a gente não permite Deus entrar, que vai doer demais. Poxa, pastora, mas vai doer demais. Eu vou te dar um conselho. Quando você não quiser abrir esse quarto para o Espírito de Deus entrar, te convencer e te dar o direcionamento de como você vai limpar isso, lembra do sacrifício de Jesus, dolorido. Tenho certeza que doeu mais do que esse quarto aí que você não quer abrir. E ele fez isso tudo, sabe para quê? Para eu e você não abrir o quarto agora. Não se arrepender, não consertar. Não se livrar. Gente, Jesus veio. Não tinha nada. Nada, culpa nenhuma de nada. Nada de nada. Ele se prestou a ser aquele cordeiro para calar definitivamente o clamor de Abel na nossa vida. Para hoje a gente ter a oportunidade de sermos saudáveis. Mas o orgulho não deixar a gente abrir essa porta para ser livre. Livre! Livre! O arrependimento é a chave que abre o cadeado dessa gaiola para você sair e ser livre. Cara, eu sei o quanto é perturbador você não perdoar e você achar que você tem todos os direitos. A pessoa que está errada. Eu sei, gente, porque nem sempre eu tive a facilidade de liberar a vida das pessoas, de ir atrás e se consertar. É difícil. Ninguém está falando aqui que é fácil. Por quê? Porque depois desse papo que Jesus teve com Pedro, sabe o que Pedro virou para Jesus e falou? Senhor, aumenta a nossa fé. Porque é difícil. Mas faça igual Pedro. Senhor, aumenta a minha fé. E ele vai aumentar. Porque o objetivo dele é você sair desse calabouço frio, úmido, nojento, por causa de um orgulho. Não importa se a pessoa que é errada, ela pecou contra você. Ei, está aqui. Abre o cadeado. Entre esse 2026 livre, com a sua mente renovada, com o seu coração limpo, no centro da vontade de Deus, porque é isso que Ele quer. Ele não ia pegar o mais valioso que Ele tinha para poder entregar, para que hoje nós pudéssemos ter essa glória de quê? De se arrepender e ser limpo, e ser saudável, e ser livre. Livre em Cristo Jesus.
Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho do arrependimento, do perdão. São bases fortes do amor. Mas para isso você tem que ter uma coisa que é o segredo que desencadeia o resto: a obediência. A obediência. Que nesse 2026 nós sejamos a comunidade mais obediente que Jesus já viu. Quando se fala em reconstrução, é inevitável se falar de obediência, arrependimento e perdão. Porque esses três são a base forte do amor. Jesus não desistiu no Getsemane por causa da desobediência. Por causa da obediência. Porque ele falou o seguinte: aparta de mim, Pai, esse cálice. Eu nem comecei a passar ainda pelas dores físicas, mas as emocionais já estão me consumindo. Mas, sobretudo, faça a tua vontade. E os soldados chegaram. Que nós sejamos esses, obedientes à palavra, independente das dores. Porque as dores, elas geram cura. Coloca isso na tua cabeça. E se algo acontece e não é gerado arrependimento dentro de você, para e fala: Deus, em nome de Jesus, não aparta o teu espírito de mim. Faça como Davi, porque a oração de Davi era essa. Porque é o Espírito Santo de Deus, o convencedor, que faz e provoca a transformação dele.